Paz e graça para os irmãos, como é que vocês estão? Espero que estejam bem. Estou aqui, meus queridos e amados irmãos, para compartilhar com vocês um pouco da minha história, um pouco da minha experiência, em relação à depressão e ansiedade, que nos outros 2 vídeos atrás eu passei algumas dicas, digamos assim, para vocês dentro da palavra de Deus. E eu queria chamar a sua atenção mais uma vez. Mas deixa eu te pedir uma coisa, antes de você começar, antes mesmo de você ir adiante, deixa eu te pedir uma coisa. Se você não for inscrito, se inscreva no meu canal, deixa aquele joinha, porque o YouTube entende que você está gostando do vídeo, então ele lança para você. Outra coisa, clica no sininho que tem aí embaixo, tem um nome inscrever, quando você se inscreve aparece o sininho, então você clica no sininho para receber as notificações do YouTube. Assim que eu fizer um novo vídeo, vocês serão os primeiros a receberem. E comenta, tá? Você compartilhe, você comente, porque é muito importante. E é bom, irmãos, a gente comentar, até mesmo para mim saber se vocês estão gostando, o que é que vocês estão achando, né? Querendo dar uma dica, para mim vocês podem dar também, sabe, sei lá, de algum outro assunto que vocês queiram saber ou queira ter conhecimento, né? Tipo, irmã Adriana, fala sobre jejum, irmã Adriana, fala sobre como fazer um devocional, tipo isso. Nos comentários é muito importante, porque nos comentários a gente vê o que vocês também têm interesse de saber. Está bem? Então, desde já eu quero abençoar a tua vida. Quero declarar que o teu dia seja ricamente abençoado. Eu não sei qual momento e horário que você está vendo esse vídeo, mas Deus, Ele tem cuidado de você. Deus, Ele tem os seus propósitos e tem um plano maravilhoso na sua vida. Deus, Ele quer te usar grandemente na terra. Você precisa se deixar levar pela voz que vem da tua alma, do teu espírito. Isso chama sensibilidade a Deus. Quando nós somos sensíveis, coisas maravilhosas acontecem em nossa vida. Mas eu quero dar continuidade aqui, meus queridos e amados irmãos, sobre o tema ansiedade e depressão. Quero falar aqui um pouco sobre a minha experiência, o que eu passei, irmão, para que sirva de lição para você, para que sirva de aprendizado, sabe? E que você possa se inspirar em mim no sentido de se sair desse momento, irmãos. Louvado seja Deus. E quero dar dicas para vocês de como você manter a sua cura, que é o que eu tenho feito até hoje, irmãos. Louvado seja Deus. Mas eu quero explanar um pouco o versículo que eu falei para vocês, que se encontra em Mateus 6, do versículo 25 ao 30, só explanando para vocês entenderem, que fala sobre ansiedade, irmãos, preocupações, que tudo isso, a ansiedade, a preocupação com o dia de amanhã acaba gerando uma certa insegurança, sabe? E isso causa-nos muitos problemas, irmãos, de doenças, dentre elas a ansiedade, né? Porque anda ansioso, e a depressão, irmãos. A gente, quando leva uma vida conturbada, sabe, às vezes pode não ser do agora, né? Mas você traz consigo marcas do passado. Talvez você foi uma pessoa
tipo, muito difícil de perdoar. Não que seja o caso, viu, gente? Não que seja o caso de pessoas que têm depressão, que é por causa que ela é difícil de perdoar ou coisa desse tipo, não. Mas é algumas coisas que eu estou a falar, tipo, de mim. Eu era uma pessoa muito difícil de lidar. Nossa, eu tô uma bênção hoje para a glória de Deus, mas eu fui uma pessoa muito difícil de lidar, irmãos. Eu era muito rancorosa, eu guardava tudo comigo. Eu sofri, quem me conhece sabe que eu sempre fui uma pessoa muito sofrida, desde a minha infância. Não por causa dos meus pais, não por causa disso, irmão, porque eu realmente era uma criança um pouco difícil de lidar. Enfim, mas eu não quero falar do que se passou comigo, mas eu quero trazer para você algo que possa te ajudar. Me ajudou e vai te ajudar e vai fazer com que você chegue onde você quer. Quer se livrar desse mal se você estiver passando, ou de ajudar até uma outra pessoa, porque esse é o meu intuito, meus queridos e amados irmãos, aqui é ajudar alguém. É como diz uma canção, a gente precisa alimentar alguém no sentido espiritual. A gente precisa estar liberando, irmãos, a essência do Espírito Santo, a essência de Deus que brota em nós. Então, Mateus 6, do 25 ao 30, fala justamente sobre isso, irmãos, sobre esta liberação. Nós precisamos parar de andar ansiosos, irmãos. De tanta ansiedade, devemos nos lançar aos pés do Pai. Deus, Ele tem algo maravilhoso para nós, que é a sua palavra. Eu quero trazer versículos aqui para vocês, ou para que você passe para alguém, ou para que você leia na sua casa, você que está passando por uma depressão, pelo momento de ansiedade, porque não é fácil. E o Senhor diz na sua palavra, Mateus 6, versículo 25 em diante, não andeis ansioso por coisa alguma, irmãos. Quando diz por coisa alguma, até mesmo pela nossa situação atual de enfermidade, de problemas conjugais, sabe? De qualquer coisa, irmãos, que nos tire o foco. Deus, Ele quer que a gente abra a mão de tudo isso. E eu tenho aprendido muito com o passar dos anos, irmãos. Eu enfrentei uma depressão pós-parto por quase 2 anos, irmãos, sofrendo calada. Calada que eu me refiro é que eu não transparecia para as pessoas que me conheciam. Então foram quase 2 anos nessa luta. Não procurei ajuda médica, irmãos. Uma coisa que eu quero dizer para você é que se você estiver passando pelo momento de depressão ou uma ansiedade, procure uma ajuda profissional, procure os médicos, porque eles irão te ajudar. Como eu nunca gostei, irmãos, de tomar medicamentos, remédios, então eu preferi me ficar só para mim. Eu não dava a entender a ninguém, eu não falava para ninguém. Só quem sabia a minha luta, irmãos, e a minha guerra eram os meus familiares, digo, por parte do meu marido. Na verdade, alguns da família do meu marido, mais precisamente a minha sogra e algumas pessoas mais próximas. Eles viram o quanto foi difícil para mim, porque eu não falava para ninguém, eu não transparecia para vizinhos, para ninguém. E deixa eu te dizer que essa palavra, a qual eu estou em minhas mãos, que é a palavra de Deus, irmãos, eu não largo ela por nada. Eu não troco a palavra de Deus por nada, irmãos. Os meus momentos diários é com Deus. Assim que eu acordo, eu coloco um louvor, eu faço a minha oração, eu tenho meu devocional, eu tenho meus momentos com Deus diariamente, fazendo os meus afazeres de casa, 24 horas, irmãos. E quando eu chego à igreja, ainda continua esse processo e é constante, irmãos.
E deixa eu te dar uma dica que você vai... Essa dica é infalível, irmãos. Como você que está passando por este problema, esta ansiedade, essa depressão, faça, siga essas dicas que eu vou lhe dar, irmãos. Siga essas dicas. Primeiramente, procure uma ajuda de um profissional. Só não se permita a ficar dependente de medicamentos, sabe? Porque medicamentos a gente pode tomar. Agora, ficar na dependência de um medicamento é algo sério, irmãos, que nos traz muitos problemas de saúde. Mas isso é uma questão de fé. Se você está tomando remédios, eu não estou aqui dizendo que você vai parar com seus medicamentos, não. Mas lute contra isso. Põe a sua fé em ação para que Deus ele te livre desses medicamentos, irmãos, que só nos faz mal. Você precisa crer, você precisa ter fé, porque a palavra de Deus diz que aquele que se aproxima de Deus, necessário é que creia que Ele existe e que é galardoador dos que o buscam. Eu tô vendo aqui que não é somente uma ajuda médica, mas você precisa gerar em você essa fé. Você precisa gerar em você este sentimento de cura, de libertação, que foi assim que aconteceu comigo. E eu passei quase 2 anos da minha vida, irmãos, enfrentando. E eu louvo a Deus pela vida do meu marido, pela vida da minha sogra e pela vida de alguns mais chegados da família do meu marido, que me deu muito apoio. A minha, irmãos, nem sabia que eu estava passando por isso. Vieram saber muito depois, graças a Deus que eu já havia passado essa fase. E foram anos difíceis, irmãos, meses difíceis. Mas o Senhor colocou esses 2 pilares na minha vida, o meu marido e a minha sogra, irmãos, para que humanamente eu pudesse me apoiar neles. A minha força, a minha alegria, a minha capacidade de pensar, ela estava afetada. Eu não tinha alegria, eu não dormia à noite, eu não me alimentava bem, irmãos, é terrível. E deixa eu falar para você sem querer tocar muito no assunto, sabe, irmãos? Sem querer tocar muito no assunto. Mas minha vida foi indo de mal a pior. Foi indo de mal a pior. Mas eu tinha anjos do meu lado que me apoiaram, que tiveram fé que eu iria sair daquela situação. E para a glória de Deus, eu saí, irmãos, mas não foi fácil. Fui convidada para ir a uma congregação da qual hoje eu faço parte, que é Ministério Internacional Valentes na Fé. E foi ali, irmãos, que eu tive um encontro. Mais uma vez, um reencontro com meu Deus. Eu fiz uma aliança com Ele, porque eu estava afastada. Deixa eu te dizer antes disso que o meu sonho era ser mãe e meu marido e eu nós planejamos esse filho e nós tivemos esse filho. E aí foi, na verdade, quando tudo começou, né? Quando veio a depressão pós-parto. E eu não tive a alegria, irmãos, eu não tive o prazer de poder dizer como dizem muitas mães por aí, eu peguei meu filho no colo e foi aquela alegria e foi tudo aquilo, não. Eu não tive esse desejo, eu não tive essa alegria, esse desejo. Passou-se muitos anos, irmãos, na verdade quase 2 anos.
para que eu pudesse olhar para o meu filho e sorrir e sentir ele bem perto de mim e o amar com todas as minhas forças. Louvado seja Deus. Então o que eu quero passar para você é que você permaneça firme, tenha fé. Eu sei que a gente muitas das vezes nos isolamos das pessoas porque elas não nos compreendem. Elas não sabem o que se passa conosco. Elas acham que é frescura, que é bobagem, que nós estamos querendo aparecer, mas não. Muitas das vezes nós nos fechamos por isso. E todos os dias quando eu acordava era uma luta, irmãos. Eu não tinha vontade de viver. Eu dizia, Senhor, eu não aguento mais. Aleluias. E eu pegava a palavra dele. Sabe? Eu pegava a palavra dele, mas eu olhava, mas eu não encontrava forças, irmãos. Para você ter uma ideia, quando eu acordava, quando raramente eu dormia e que eu acordava, eu não queria acordar. Eu não tinha vontade de me levantar da cama, eu não tinha vontade de comer, como eu já falei, sabe? Eu só queria dormir, eu só queria dormir. Eu só queria ficar ali isolada, trancada, mas eu não podia. Eu tinha os meus afazeres de casa, louvado seja Deus por isso. Eu tinha o meu marido para cuidar, o meu filho para cuidar, um bebê para cuidar. Então, queira ou não, aquilo me ajudava, mesmo que eu não percebesse naquele momento, mas eu precisava lutar, porque eu tinha essas responsabilidades e eles necessitavam de mim, o meu filho precisava de mim, o meu marido precisava de mim, os meus animais, porque eu tenho 5 pets, e eles necessitavam de mim, irmãos, e eu precisava lutar, mesmo sem força, de viver, de sorrir. E as pessoas diziam, vá procurar um médico, e eu sempre dizia, as pessoas assim, que quando eu ia ao médico, eu ia me consultar, ou consultar o bebê, né, logo nos dias após o parto, né, aí as pessoas me viam chorando e perguntavam, e elas mesmo percebiam, eu acho que essa mulher está passando por alguma depressão. E vinham me perguntar, e eu não dizia, mas elas percebiam. Enfim, e pediam para que eu procurasse, e eu dizia, não, só sei que eu passei, irmãos, eu me segurei muito, até que chegou um dia que eu não aguentei mais. Sabe, eu não aguentava mais. Oh, aleluias, louvado seja o nome do Senhor. Aleluias. Mas Jesus chegou na minha vida. Jesus, ele chegou na minha vida nesse momento que eu disse que eu não aguentava mais. O Senhor chegou. E eu senti algo, irmãos, que eu nunca tinha sentido, sabe? Que eu desmaneci. Eu fiquei de um jeito, irmãos, desculpa. É porque eu ainda me emociono, sabe? Mas eu fiquei de um jeito. Eu não tinha mais vontade de viver. Eu nunca fui de querer tirar minha própria vida, não. Mas eu queria ir dormir e nunca mais acordar. Eu não queria viver. Eu não tinha prazer de viver. Mesmo tendo meu filho lindo, o meu marido que é uma bênção, graças a Deus. Mas chegou esse dia, eu disse, Senhor, eu não aguento mais. Todo dia a mesma coisa.
Eu procurava paz, eu não encontrava motivos para sorrir. Meu filho brincando, meu filho sorrindo, e eu apenas abria o sorriso, nem sorrir eu sabia, irmãos. Eu olhava para o espelho às vezes e eu queria sorrir, mas eu não tinha nem jeito de sorrir, eu tinha mais. E quando foi uma vez, a minha sogra falou assim: Adriana, vá ali na igreja com a irmã aqui do lado, né? Louvado seja o nome do Senhor. E eu fui com a irmã e ela me levou. Ela pensava até dizer: você vai, Adriana, você vai, eu vou. E ela achava até que eu não ia, irmãos. Mas se eu não tivesse ido aquele dia, eu me lembro como hoje. Dia 29 de julho de 2021, irmãos. Aleluia. Foi o último dia do meu sofrimento. Porque eu sofri aquele... Foi o último dia que eu sofri. Aleluia. E eu cheguei ali, irmãos. E o meu querido pastor Morindo, louvado seja o nome do Senhor pela vida dele, apóstolo Morindo e bispa Nancy, foram anjos. Oh, aleluia, foram anjos na minha vida, irmãos. E aquele homem de Deus, eu fui até a frente para receber a oração. Era um dia de cura e libertação, eu cheguei à frente, fui. E Deus usou ele tremendamente. Falou tanta coisa para mim, irmãos, que eu fiquei pensando como ele sabe de tudo isso, mas o Espírito Santo de Deus o revelou a minha vida por inteiro. E ali ele fez aquela oração, irmãos. Aleluia, que oração, irmãos. E naquele dia saiu, irmão, aquele peso que eu sentia. Naquele mesmo instante que ele terminou de fazer a oração, ele impôs a mão na minha cabeça e orou. Nossa, eu nunca tinha recebido uma oração daquela. Irmãos, imediatamente foi como se um fardo caísse dos meus ombros. Aquele dia eu fiz uma aliança com Jesus, entreguei a minha vida para Ele novamente, porque eu até então estava afastada. E, aleluia, irmãos. E desde aquele dia em diante, eu dormi como nunca tinha dormido na minha vida. Aleluia. Irmãos, eu tirei um fardo dos meus ombros. Eu estava tão carregada, irmãos. Sabe, há doenças que são espirituais. Entenda uma coisa. Nem todas as doenças são espirituais, mas tem umas que são espirituais. É por isso que nós devemos tratar por meio do Espírito, por meio do que é espiritual. E naquele dia eu fui alcançada por Deus, que é Espírito, e que tirou dos meus ombros todo o fardo pesado que eu carregava. Retirou toda a angústia, toda a solidão, toda a tristeza, toda a amargura, a falta, ele retirou de mim, irmãos, aquele desejo terrível que eu tinha de não viver. E desde aquele dia, irmãos,
Eu lembro como hoje eu passei uma semana, louvado seja Deus, eu passei uma semana, irmãos, como se eu estivesse andando nos ares. Eu tenho isso como se Cristo, Ele estivesse me carregando nos braços. Eu digo isso para todo mundo. Jesus, creio eu, no que eu creio, irmãos, que ele passou uma semana, aleluias, me carregando como um bebê assim nos braços, sabe? Sabe um pai ou uma mãe quando tá ninando um bebê? Foi assim que eu passei por uma semana, irmãos, nos braços do meu pai. Oh, aleluias! Sabe por que eu digo isso? Porque não era eu, irmãos. Parece que meu espírito tinha sido arrebatado, só estava o corpo andando na terra. A minha mente não estava, era como se não tivesse aqui. É como se eu tivesse sido, digamos, abduzida. Eu não entendo, sabe, quão tremendo foi isso. E desde aquele dia, 29 de julho de 2021, eu dormi. No outro dia, irmãos, eu quase não acordo de tanto que eu dormi. Nossa, eu amanheci bem, sabe? Eu amanheci bem, não em mim, como se eu não tivesse em mim. Como se eu não tivesse, se meu espírito não tivesse no meu corpo, mas eu amanheci bem, leve. Nossa, irmãos, uma maravilha. Alegria, irmãos, que anos, quase 2 anos eu não tinha, irmãos, eu voltei a sorrir. E as coisas foram acontecendo, irmãos, e eu fui sorrindo. Eu olhava para o espelho, eu sorria e eu sentia a alegria dentro do meu peito. Aleluias. E meu marido sempre saía comigo para passear, comigo e com o bebê, e a gente ia passear, e a gente íamos, sabe, sei lá, numa pizzaria, como a gente sempre fez, irmãos. Ele sempre fazia isso comigo. Mas por eu estar passando por aquele processo, nada daquilo adiantava. E logo depois disso, dessa nova pessoa que eu passei a ser, louvado seja Deus, eu comecei a amar tudo isso, porque é natural, irmãos. Para uma pessoa sadia, uma pessoa saudável, é natural. Tem pessoas que nem se alegram com isso. Ah, ir à praia, tomar um sorvete ali na esquina, sei lá, sair para fazer compras, isso é algo natural que as pessoas não se alegram com isso. Não porque elas não querem, porque é uma coisa normal para elas. Irmãos, mas você não tem ideia do quanto essas simples coisas me faziam tão bem, como se eu nunca tivesse vivido aquilo. Aleluia, o Espírito Santo de Deus, ele passou a habitar em mim. Tudo que era ruim foi saiu naquele dia. Eu fui curada também de pressão alta. O pastor nem sabia. O pastor Morindo não sabia que eu tinha pressão alta, mas quando Deus dá a benção, ele dá por completo, irmão. Veio tudo no pacote. Sabe, deixa eu te dizer algo. Deus, ele quer compromisso com o seu povo. Deus, ele quer uma vida sabe, de renúncia. Uma vida de intimidade com ele. Um relacionamento sério. Era disso que eu estava precisando para obter a minha cura. Sabe? Eu não sei se se o seu caso foi como o meu, se você está afastado. Se você estiver afastado, volte para os caminhos do Senhor. O Senhor, ele quer fazer por completo na sua vida. Deus, ele quer, do jeito que ele fez comigo, ele quer fazer com você. E se você, mesmo estando dentro da igreja, está passando por esse momento difícil, porque creia, é só um momento, vai passar. Eu vou dar para vocês alguns versículos, a qual
eu trouxe para minha vida quando eu recebi a cura e a libertação dentro da minha alma, dentro de mim, do meu espírito. E foi passado as coordenadas para mim. E dentro da palavra, irmãos, eu encontrei o remédio, a medicação, o antídoto para me manter a minha cura até hoje. E eu quero que você, se você puder pausar no momento aí que você estiver vendo esse vídeo, você pause e anote para que você leia na sua casa. E você, todos os dias, você vai fazer isso. Quantas vezes você sentir, bateu aquele momento, o pior, o pico, quando dá aquele pico na ansiedade ou na depressão, você faça isso, você pegue a Bíblia, pegue a palavra de Deus e comece a declarar. E eu quero passar para vocês aqui, louvado seja Deus. Eu escrevi aqui, né, irmãos, porque eu não poderia dizer tudo de mente, né? Versículos, irmãos, tanto para ansiedade. Deixa eu chegar um pouco mais perto de vocês aqui. Tanto para ansiedade quanto para depressão, que são, como eu já falei nos outros vídeos. Você que não assistiu outro vídeo, dá um pulinho lá, porque lá vai estar bem explanado a questão da qual eu comentei aqui sobre que a depressão é o mal do século. Então eu quero deixar versículos para vocês aí, independente de quem está passando por esse momento ou não, irmãos. Isso aqui é um antídoto, isso aqui é uma prevenção para que você não venha a nunca jamais adquirir isso, né? E se você estiver passando por isso, você precisa aplicar este procedimento na sua vida, esta medicação na sua vida. Salmos 25, Lucas 12, do 22 ao 31, João 14, do 1 ao 7, 1 Pedro 5, 7, 1 João 4, versículo 13 ao 18, Salmos 16 e 130, Lamentações 3, do 18 ao 24, Romanos 3, 21 a 26, Romanos 5, do 1 ao 11, Romanos 8, 31 a 39, Efésios 3, versículo 14 a 21, Hebreus 4, versículo 16. Louvado seja o nome do Senhor. Então, esses são versículos que eu apliquei para mim, dentro de mim. Eu incorporei, irmãos, tudo o que a palavra de Deus disse para mim, eu incorporei, eu quero dizer, eu trouxe para dentro de mim.